O desafio de hoje é falar sobre a independência das 13 colônias em 5 minutos. Vamos lá. A evolução do capitalismo comercial acabou criando suas próprias contradições. Na Europa, a burguesia tomou consciência da sua importância, buscando romper com os entraves mercantilistas e absolutistas. Ao tentar legitimar seu poder, criou sua própria ideologia, o iluminismo, utilizando a lógica e o racionalismo para justificar a ascensão ao poder. No âmbito externo, as ideias iluministas atravessaram o oceano, encontrando na América um campo para sua difusão. Então, o iluminismo foi difundido no Novo Mundo, contribuindo decisivamente para o rompimento do pacto colonial, ou seja, o fim da exploração da colônia por sua metrópole. A Terra acabou sendo alvo de suas próprias ideias. Nas 13 colônias da América surgiu o primeiro clamor aos princípios da liberdade. O movimento de independência dos Estados Unidos inaugurou dessa forma a falência do antigo regime, influenciando com seus ideais a eclosão da maior revolução da história do Ocidente, a Revolução Francesa. No século XVII, a Inglaterra teve que colonizar a costa litorânea atlântica do atual território dos Estados Unidos. A formação das 13 colônias inglesas da América processou-se de forma bastante diferente dos interesses ibéricos, que visavam primordialmente a exploração de riquezas naturais para o abastecimento de seus mercados. A situação política e religiosa da Inglaterra naquele período foi marcado por violentas perseguições, provocou a fuga de dissidentes puritanos. Quem que eram os puritanos? O ramo mais radical do protestantismo calvinista, que buscavam na América uma nova atmosfera, longe das sistemáticas perseguições, vinham com a finalidade de enriquecer e voltar para a Europa. Eles fundaram no norte dos Estados Unidos a Nova Inglaterra. A existência de clima e solos semelhantes aos da Inglaterra possibilitou o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência baseada na pequena propriedade. Apesar da existência de um grande número de servos de contrato, predominava a mão de obra livre e assalariada. Independente disso, a sociedade dessa região apresentava uma grande homogeneidade em comparação com a do Sul. A colonização do Sul deu-se em bases mercantilistas. A função dessas colônias era atender às necessidades da metrópole inseridas no contexto da plantation, que era latifúndio, monocultura e trabalho escravo voltadas aos interesses de mercado externo. Dessa forma, enquanto nas colônias do centro-norte se desenvolveu uma colonização de povoamento, o sul era tipicamente marcado pelas colônias de exploração. Até o século XVIII, as 13 colônias tinham uma certa autonomia, porque seus governadores eram em sua maioria eleitos pela população local. O desenvolvimento das colônias do norte ultrapassou suas fronteiras. Foram organizados os triângulos comerciais, cuja finalidade era comercializar produtos americanos no exterior, onde adquiriam novos produtos que revendiam em outras regiões. Desses locais, traziam equipamentos e mercadorias necessárias ao crescimento interno. Um desses comércios mais dinâmicos consistia em vender peixe, madeira e gado nas Antilhas, onde compravam melaço e rum. A bebida era então enviada à África para compra de escravos introduzidos nas colônias do Sul ou nas Antilhas. Em 1756 teve início a Guerra dos Sete Anos, na qual a Inglaterra, envolvida em outros palcos do conflito, deixou praticamente aos colonos a defesa de suas possessões na América. A luta contra os franceses e seus aliados indígenas despertou nos colonos um forte sentimento de autoconfiança, assim como a consciência de sua força militar. Pela primeira vez, as 13 colônias uniram-se em torno de um ideal comum. Vários líderes militares surgiram nesse conflito, destacando-se a figura do aristocrata George Washington. Quem ganhou na Guerra dos Sete Anos foi a Inglaterra, mas, em contrapartida, ela teve uma forte crise econômica devido aos gastos militares. A Inglaterra precisava recuperar o erário dos gastos contraídos com a guerra. Para isso, adotou uma nova política colonial com novos impostos e com a criação de monopólios. Isso que eu acabei de dizer foram as consequências da Guerra dos Sete Anos para a Inglaterra. Com o término da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra proibiu a apropriação de terras situadas a oeste, o que causou forte descontentamento entre os colonos ávidos por novas terras. No ano seguinte, em 1764, a Inglaterra promulgou a Lei do Açúcar, que estabelecia uma taxa sobre o melaço comercializado pelos colonos com outras nações. Novas restrições mercantilistas surgiram quando, em 1765, foi aprovada a Lei do Selo, pela qual a metrópole inglesa obrigava que vários produtos como jornais, revistas, baralhos e livros fossem sobretaxados com um selo. A recusa do governo britânico em retirar os impostos provocou forte reação dos colonos, que passaram a boicotar os produtos ingleses e a queimar publicamente os selos. Apesar de atenderem às exigências coloniais, em 1767 os ingleses impuseram novas restrições, principalmente a Lei do Chá, que dava o monopólio de comercialização do produto à Companhia das Índias Orientais.
Obviamente, essa medida provocou um grave incidente. No ano de 1773, um grupo de colonos jogou ao mar um grande carregamento de chá em protesto à lei. O episódio, conhecido como Boston Tea Party, provocou fortes represálias na Inglaterra. O governo inglês decretou as leis intoleráveis, determinando a interdição do porto de Boston, o julgamento dos culpados em tribunais no exterior, a obrigação imposta aos colonos de alojar tropas inglesas em território americano. Nesse momento, teve início o processo que culminaria com a independência dos Estados Unidos. Para fechar, exercícios. A respeito do processo de independência das 13 colônias, julgue os itens a seguir. Inseriu-se no contexto de crise do antigo sistema colonial? Sim, combatendo tentativas de imposição do pacto colonial por parte de sua metrópole? Com certeza, sim. Então, a 1 já está correta. Inaugurou a época das lutas pelas independências na América, sendo seguida quase que ao mesmo tempo pela independência brasileira? Claro que não. Não. 2 não está correta. 3. Baseou-se nos princípios liberais do iluminismo, adotando o federalismo, a tripartição dos poderes? Não. Dos poderes e o sufrágio universal para alfabetizados? Nada disso. Nada disso foi mencionado nessa aula, então não. Resultou na promulgação de uma Constituição em 1787 que, apesar das práticas liberais, manteve a escravidão e o poder político nas mãos de certos grupos. Sim, 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 com certeza. E, por fim, não tem nenhuma alternativa que conste a afirmação número 5, então a 5 eu nem vou ler. Estão corretas a 1 e a 4 apenas. Portanto, a alternativa D está correta.